Definitivamente, narcisista não combina com datas comemorativas, isso daí é um péssimo par. Isso porque o narcisista, como ele é um ser das trevas, ele sente prazer e o suprimento dele é exatamente ver a sua dor. Você quer ver uma dor maior do que tá todo mundo confraternizando, está todo mundo feliz, todo mundo em festa? E aí vem o narcisista, muitas das vezes ele até incentiva a vítima, fala da importância do Natal ou do seu aniversário, planeja a viagem, às vezes você fica pagando ali o ano inteiro no cartão para poder chegar à data da viagem, da tão sonhada lua de mel ou de alguma outra coisa tão planejada por você. E aí chega na véspera ou até mesmo na data e ele acaba estragando e acaba marcando aquilo de tal maneira que tem muitas pessoas que detestam comemorar o aniversário, nem gostam que parabenizem, detesta que chega ao final de ano com as festas, falando assim, não vejo a hora de pular já logo dezembro, já para primeira semana de janeiro, para esquecer que existe toda essa coisa que a sociedade impõe para todos. Sim, porque o narcisista, ele precisa disso para principalmente te colocando como culpada em que todos estão felizes e que você que é a culpada em estragar o aniversário, em estragar o Natal, e de certa forma você acaba acreditando nisso e aquela situação se transforma ainda mais traumatizante porque por muitas vezes você acha que você é culpada por ter destruído o sonho ou a realização ou o passeio ou aquela data comemorativa de todas as pessoas, sendo que na realidade quem fez isso foi o narcisista. E não adianta você falar, não, eu dessa vez eu vou fazer cara de paisagem, eu não vou falar nada, quando o narcisista começar a me provocar, eu vou fazer de conta que o negócio não é comigo e deixa ele pra lá porque eu só quero, pelo amor de Deus, passar um Natal em paz. Só que infelizmente narcisista ele provoca, ele cria situações que fogem do seu controle. E saiba que, mesmo você ficando quieta, o narcisista sabe quais são os seus pontos mais vulneráveis. Principalmente se for algum ascendente seu, porque na verdade foi ele que instalou estes drivers mentais, esses malwares na sua cabeça, onde que ele aciona e você dá o gatilho. Às vezes, quando nós já estamos começando a nos controlarmos com relação aos nossos gatilhos, existem coisas que nós não abrimos não. Por exemplo, o respeito pelo seu filho, não admitir que outras pessoas interfiram na educação, principalmente quando vem de ascendente, exigir que você cometa uma violência da qual você é contra. Às vezes até a violência contra si mesmo. E às vezes nós vimos muitas pessoas querendo até mesmo se cortar porque elas acham e sentem prazer no corte, que às vezes os pais eles dão de tudo, de bens materiais para os filhos, mas não dão o principal, que é o amor. E quando nós somos forjados por uma família narcisista, a pior coisa, pior vazio de tudo, é realmente o vazio existencial. É a não presença do pai, efetivamente. E pior de tudo, você ser criado como um cordeirinho deles. Você não pode ser quem você é, você não pode expressar suas opiniões. É a partir do momento que você começa a expressar suas opiniões, não estou dizendo de uma forma indelicada ou mal educada, mas apenas você dizer aquilo que você acha, de forma educada, sem violência, sem agressões. E fica muito complicado. E quando se trata de narcisista, a violência é inata a ele. Por mais que você fique quieto, por mais que você não fala nada, você só quer ter paz. Eu posso dizer que, o Natal sempre foi para mim muito especial. E narcisistas, sabendo disso, sempre fazem questão de querer estragar o Natal de uma forma ou de outra, criando brigas, atritos, coisas que te coloquem culpa, de forma de que
Ninguém mais gosta de você, ou você é uma pessoa intragável, principalmente quando você começa a já descobrir que a pessoa é narcisista e começa a estabelecer limites, ou quando você já quer sair fora da relação porque você está vendo que o relacionamento é tóxico e não dá mais. E o narcisista, ele pouco vai se importar com a sua condição de saúde. O meu filho, por exemplo, ele nasceu aos 15 minutos do dia 26 de dezembro, de tanto estresse que eu passei às vésperas do Natal. E lógico, o narcisista, sabendo que o Natal é uma data tão importante para mim, você acha que ele foi uma pessoa legal? Não, vamos trazer toda a família, vai todo mundo confraternizar, vai estar todo mundo junto. Ele sabe quais são as suas intenções, aquilo que você mais quer. E o que ele vai fazer? Exatamente o contrário, para pegar aquilo como suprimento para ele. E não é à toa que a minha bolsa rompeu às 2 da manhã e eu tive 22 horas de trabalho de parto. Nada é à toa. O narcisista tentou estragar. E não é apenas um narcisista. Vários outros tentaram estragar essa data tão especial. Só que vai depender apenas e tão somente de você em querer dar mais ouvidos ao narcisista que projetou, que fez de uma maneira de você ser humilhada, espezinhada, colocada no chão, literalmente, como aconteceu comigo. Independente da sua situação, se está gestante, se você tem problema de pressão, se você tem alguma outra questão de saúde, mental, psicológica, não importa. É aí que o narcisista ele vai puxar a força máxima para te levar. É tipo assim, ele coloca algumas cascas de banana no meio da estrada para você cair. Desculpa, você não consegue cair. Ele começa a colocar mais, ele começa a dobrar a aposta para ver até qual que é o seu nível de resistência. Só que aí você olha para a situação e fala: não, narcisista, você quis, mas você não vai destruir o meu Natal, a minha data comemorativa. Isso daí fica para você. Eu vou comemorar de qualquer jeito. Como certa vez eu disse, nem que for para eu fazer o chá de bebê com um porteiro, eu vou fazer. E nós devemos trabalhar dentro de nós esta dor, para que o narcisista não consiga mais atingir da forma que ele vinha atingindo. Eu mesma escaneei vários pontos meus, quais eram os mais vulneráveis, e é exatamente ali que o narcisista ele te pegava. E é tão interessante que depois que você começa a aprender como é que são as características dele, você só vai observando. E tudo aquilo acontece exatamente como a psicanálise, a psicologia, ela ensina e fala como que é o comportamento. Parece que eles já têm um manual. Nós sabemos quais são os próximos passos deles. E saiba que os próximos passos do narcisista nunca são agradáveis. Eles sempre dobram a aposta. Eles podem sim colocar em risco a sua vida. Portanto, você tem que se precaver de todas as maneiras existentes no mundo jurídico, com provas e tudo que você puder. Se não puder, na maioria das vezes, sempre nós temos que nos apegar a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Se aquela data é importante, não permita, não deixe poder para o narcisista achar que ele tem o poder em estragar essa data comemorativa que é tão importante para você. Ela continua sendo. Sabe aquela historinha do demôniozinho e do santinho? É exatamente isso. Você vai dar mais ouvido para o narcisista ou para a importância que é aquela data para você, seja qualquer que ela seja, essa data. Então, se apegue a você. Não dê tanta importância para o narcisista, porque o que ele mais quer é te desestabilizar, te deixar no chão e você sofrer as dores, porque aquilo é um suprimento para ele. Não dê esse gostinho para ele. Ele não vai estragar a sua data comemorativa se você não der esse poder para ele. Não deixe poder.
Você é mais forte e você tá com Deus. Espero que eu tenha te ajudado. Siga-me e compartilhe nas principais redes sociais em Adjudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.